Você já se perguntou o que é um robô? Essa não é uma pergunta trivial e tem confundido mesmo os profissionais mais experientes. Eu sou o professor Gildário Lima e iremos aprender na aula de hoje o que é o robô. Qual o futuro do seu filho? Que profissões deixarão de existir? Como os robôs farão parte de nossas vidas? Conheça a robótica educativa e faça parte do futuro hoje. A tecnologia está cada vez mais presente em nossos dias. Faz-se necessário abordarmos alguns conceitos. A robótica educativa é um tema discutido atualmente em todo o mundo. Mas a pergunta que surge é: o que é um robô? Como diferenciar uma máquina simples para um dispositivo robótico? Essa pergunta não é trivial e mesmo profissionais, professores, têm se confundido na sua interpretação. Vários são os motivos dessa confusão. Primeiro, porque a ideia de robô se modificou através dos tempos, devido à grande influência dos avanços tecnológicos. Então, imaginar um robô há 15 anos atrás não é a mesma forma de imaginarmos um robô nos dias atuais. O conceito se tornou muito mais complexo e abrangente. Iremos hoje mostrar uma maneira alternativa de como desenvolver uma definição que possa diferenciar bem esse conceito. O grande objetivo da construção desse conceito é poder ajudar crianças, poder ajudar professores a desenvolver uma relação muito mais clara e interessante no contexto escolar para os dias atuais. Quando se fala em um robô, qual a imagem que vem à sua mente? Um robô da tela dos cinemas, um humanoide, um androide, um braço mecânico de uma fábrica? Ou será que você imaginou uma máquina de lavar ou um ar-condicionado? Um carro autônomo? Que particularidades esses mecanismos citados possuem que o tornam um robô? Uma ideia bastante interessante para iniciarmos essa contextualização é que certamente qualquer coisa que você tenha imaginado ao tentar construir uma concepção de um robô, certamente deve ter colocado essa máquina, esse dispositivo, como interagindo, se movimentando, emitindo sons, emitindo luzes, de alguma maneira, algum processamento que seja passível aí de percepção. Uma dica para a fundamentação do nosso conceito é imaginar que um robô é algo que interage, é algo que é capaz de tomar decisões, é capaz de interagir, é capaz de reagir. Seguindo essa discussão, imagine agora que um robô é um dispositivo dotado de interação. E a palavra interação possui uma grande responsabilidade na concepção desse conceito. Vamos abordar de maneira mais clara. Me segue aqui nos slides. Vamos agora organizar nossa ideia. Definimos robô como dispositivo dotado de interação. Interagir pode ser considerada como a sequência de percepção, decodificação e codificação ou reação. Por exemplo, imagine duas pessoas que se encontram pela rua. Elas vão perceber uma a outra, seja por meio de estímulos da visão, da audição, vão processar essa informação e vão emitir reações, fazendo assim o ciclo que nós definimos de interação. Já a decodificação numa máquina é, por sinal, a parte mais simples de entender. Ela é constituída de um processador, um microcontrolador ou até mesmo um computador, como, por exemplo, uma placa Arduino. Fica como papel dos atuadores a reação. Um atuador é um dispositivo eletrônico, um dispositivo robótico que é capaz de emitir uma reação. Um bom exemplo são os motores. Isso mesmo, por exemplo, um carro autônomo, ao decidir se ele deve virar para a esquerda ou para a direita, manda um acionamento para as suas rodas, que irão girar por meio da sequência de seus motores.
Para que você possa entender de maneira mais clara, vamos dar uma organizada na ideia geral. Construindo agora uma correlação entre interagir e dispositivos robóticos, podemos considerar que, para perceber, um robô precisa ter sensores. A função dos sensores é perceber, semelhante à função dos sentidos do corpo humano. Para que o robô possa decodificar ou codificar, ele necessita de um processamento, e esse processamento pode ser feito por um computador ou por um microcontrolador, como, por exemplo, a placa Arduino, ok? E já a reação fica por conta dos atuadores, que são dispositivos capazes de emitir uma reação, como, por exemplo, uma lâmpada, um motor e vários outros atuadores, um sinal de som, um movimento. Essa é a melhor maneira de correlacionarmos de maneira simples essa característica que as máquinas passam a ter, que é interagir, para que sejam concebidas como um robô. Com isso, nós construímos a nossa primeira definição alternativa para conceber um robô. Robô são dispositivos dotados de interação. Uma outra defesa que faço em meu livro é uma segunda forma para conceituarmos um robô, imaginando que um autônomo nos dias de hoje é exatamente a composição da sequência perceber, processar e atuar. Então, nós podemos também simplificar que um robô pode ser um conjunto de autônomos. Perceba agora que ficou muito mais fácil discutir esse assunto em sala de aula. Imagine que, para uma criança de 4 a 6 anos, ficou muito mais simples fazermos uma abordagem de trás para frente. Ao invés de conceituarmos que um robô é um dispositivo dotado de interação, o que pode parecer um pouco complexo para a compreensão de uma criança de 5 anos, é muito mais fácil definirmos que, para ser um robô, é necessário ter um sensor, uma espécie de processador e um atuador. Com isso, podemos citar uma máquina de lavar, que é composta por alguns sensores e faz o seu processamento de perceber o nível da água, perceber o peso da soma com a água, com a roupa, e mesmo que ela possua processos pré-definidos, sempre é possível um caminho diferente dependendo de quem está a manusear a máquina. Assim, fica muito mais fácil concebermos uma ideia inicial de que, para ser um robô, é necessário localizarmos um sensor, localizarmos uma base de processamento e que ele possa atuar, fazendo assim a sequência das 3 ações, como definido no nosso primeiro conceito. Agora que entendemos uma maneira alternativa para compreender a definição de robô, podemos imaginar que existem diversos tipos de robô. Desde dispositivos mais simples, como ar-condicionado, máquina de lavar, ou até mesmo o nosso smartphone. Há robôs mais complexos, como, por exemplo, o que eu irei mostrar agora. helping healthcare workers at Brigham and Women's.
dos robôs mais utilizados é o braço mecânico, porém iremos abordar um pouco mais sobre esse assunto mais adiante na aula 3. Uma vez que temos agora a posse de um conceito mais simples, o que seria então um robô educativo? Robô educativo é um dispositivo dotado de interação preparado para atuar em sala de aula, ou seja, um dispositivo que, além de ter o comportamento robótico, ele precisa estar de acordo com a performance das práticas pedagógicas. E uma maneira mais técnica é um dispositivo robótico dotado de significação pedagógica. Sem dúvida, o mundo dos robôs é mágico e existe uma série de outros assuntos e outras correlações que podemos fazer com esse tema. Cada vez mais os robôs estão presentes em nossa vida, fazendo a interação entre pessoas e tecnologia. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos abordar uma interpretação um pouco mais filosófica sobre a concepção de um robô. Para tornar a aula mais interessante, vou trazer uma outra concepção para um desenvolvimento de um conceito de dispositivo robótico de maneira mais filosófica. Imagine que, de um lado, nós temos as pessoas e, numa outra ponta, nós temos as tecnologias. O robô, ele é exatamente o que faz a correlação entre as pessoas e as tecnologias. É um dispositivo mediador. Por isso, cada vez mais, se o nosso desejo é ter acesso a tecnologias, cada vez mais iremos necessitar interagir com os robôs. E como funciona isso? Por exemplo, imagine um caixa rápido. De um lado está você, que tem o desejo de alterar, fazer um saque ou transferir algum recurso na sua conta. Você vai até um caixa rápido que vai interagir com você e fazer a comunicação com o banco. Então, esse dispositivo pode e deve ser considerado como um dispositivo robótico. Um outro exemplo, a sua conta do Instagram ou do Facebook. Você tem acesso a ela por meio de um dispositivo, que pode ser tanto um computador, como pode ser também um smartphone. Então, note que os robôs também podem ser conceituados como dispositivos mediadores, que interagem com as pessoas de um lado e do outro lado interagem com as tecnologias mais abstratas. Por isso, essa ideia tão comum de quando se imagina um robô em algo cognitivo, em algo palpável, porque o robô, de certa forma, tem esse papel. Ele é a projeção cognitiva e palpável de uma tecnologia mais abstrata. Imagine que, se de alguma maneira você não tivesse um smartphone ou tivesse um dispositivo para acessar sua conta do Facebook, você perderia a interação dessa ponta. E, de outro lado, estaria você desconexo das ações do seu perfil. Então, eu preciso de um ente palpável. Isso porque a nossa realidade é palpável. A nossa realidade é euclidiana, é aquilo que se pode interagir e tocar. Na aula de hoje, aprendemos sobre a definição do que é um robô. Desde uma concepção mais geral, outra concepção mais pragmática e uma concepção mais filosófica. Todas essas definições estão presentes no meu livro e lá elas são discutidas de maneira mais delicada e de maneira mais profunda, caso você deseje adentrar mais sobre esse tema. Não ficou muito mais fácil agora contextualizar a definição de um robô, seja em sala de aula, ou seja responder o seu filho, o seu sobrinho ou o seu amigo? Experimente perguntar para as pessoas o que é um robô e veja qual a reação e como se encontram a organização de suas respostas. Eu aguardo você para as próximas aulas para avançarmos nesse assunto tão mágico que é o mundo da robótica educativa.